Cara, então, continuar falando de Vasco um pouco, vai. Antes da gente falar de outras coisas mais. Falar de coisa não, boa. porque assim, que eu tô pensando, não, o Vasco fala de coisa empata, boa, não, vai, vamos falar do aí Vasco. volta pra Série A. Tem a diretoria ou comissão técnica, tem algum plano pra Série A? Porque do jeito, se tá essa dificuldade na Série B, tem que ter alguma coisa pra, né, se chegar na Série A ano que vem, né? Eu espero muito que tenha, assim, David, de verdade. Espero muito que tenha. A esperança é que tenha, porque aparentemente o investimento lá da SAF e tal seria começaria a ser feito no ano que vem, né? Então, assim, a galera fala assim, pô, com esse time o Vasco vai cair de novo. É evidente, o time do Vasco é horroroso, né? Assim, se subir com esse time e permanecer a base desse time, vai cair de novo com tranquilidade. Mas a gente espera que seja uma completa reformulação. O departamento de futebol inteiro, o treinador, pô, dos 30 jogadores, fica 5, 6 estourando, do resto manda tudo embora, vem todo mundo de novo, vai ter que começar a se reestruturar. Igual o Botafogo fez, né? O Botafogo mandou muita gente embora e montou um time novo. Óbvio, vai demorar pra começar a entrosar, começar a criar identidade de novo, mas tem que ter uma reformulação completa, assim. É a nossa expectativa. Não sei se vai acontecer. Porque se trata de Vasco, pô, tudo é muito difícil, né? E eu espero que aconteça. Cara, esse time é horroroso, me pega. É horroroso. Igor. Mas ele é horroroso. caro também, além de horroroso, ou não? Ou pelo menos... Então, pra nível Série B, isso que me incomoda muito, cara. Quando eu bato na tecla, por exemplo, eu sou um cara que sou muito crítico do Jorginho, muito, assim. Eu acho o trabalho dele péssimo. A galera fala assim, pô, mas com esses jogadores também é impossível. Eu falo, pô, não é impossível. Porque, assim, impressionantemente, o Vasco ele consegue jogar pior que todos os adversários dele na Série B. O Vasco pega Até o quando Criciúma ganha. em casa, até quando ganha. Por exemplo, com o Criciúma em casa, que o Vasco virou pra 2-1, aquele jogo que, pô, teve uma festa e tal. Foi o jogo antes do Sampaio Corrêa. O Vasco virou no finalzinho, gol de cabeça e tal. Cara, o Vasco ele foi atropelado pelo Criciúma em São Januário. O Criciúma fez 1-0, teve chance de fazer 2, 3, perdeu a oportunidade, criou mais chance clara de gol. O Vasco achou 2 gols e virou o jogo. O Criciúma só não fez gol porque é proibido fazer mais de 3 por partida. Né? Exatamente, impressionante. E aí, assim, isso mascarou uma atuação péssima do Vasco. Contra o Operário que você falou, que o Vasco ganhou de 3-2 virada, foi uma atuação horrorosa do Vasco. O Vasco, mais uma vez, jogou muito mal. Conseguiu ganhar, não sei como, mas venceu. Então, assim, o Vasco, ele vem aos trancos e barrancos, conseguindo pontos, mas ele quase sempre joga pior que os adversários. E aí, cara, naquele caso, por exemplo, na Série B, pô, os times são muito ruins, cara. Você pega o jogo da Série B, os times são muito ruins. O Cruzeiro, que atropelou a Série B, é muito ruim também. Só que, pô, taticamente, coletivamente, tem uma cara, tem um corpo. Então, assim, se você for ajeitado, você vence. Você, pô, consegue ter bom desempenho na Série B e tal. Só que o Vasco não tem, velho. O Vasco não tem. O Vasco é uma zona, uma bagunça. Então o Cruzeiro atropelou porque tem um time organizado. O Grêmio passou dificuldade porque também é uma bagunça. O Bahia é a mesma coisa, o Vasco é a mesma coisa. E a gente até comenta que, pô, se o Vasco subir vai ser Celso culposo, né? Que eu não tenho a intenção de subir. Porque o Vasco, ele faz de tudo pra não subir, né? O Vasco, ele vai cumprindo meta. Pô, como é que a gente faz pra não subir? Pô, aqui. Check em tudo pra tentar não subir. E o pior é que, assim, chegou num ponto, né, que a gente... Porque, assim, eu nunca vou perdoar Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia por terem feito assistir tanta Série B esse ano. Nunca, tá? Porque, pelo amor de Deus, que... Nossa! Mas chegou num ponto, no final, que o Vasco pegava o Sampaio Corrêa, o Londrina, o Ituano, que, assim, em teoria era bom, porque só dependia dele resolver esses resultados, né? E acabou que não, né? Assim, então, tomar 3x2 do Sampaio Corrêa foi um negócio... E pior que é aquela rodada que se fosse de Série A, aquele jogo você fala assim, pô, 3 pontos em casa, né? Você fala assim, pô, queria muito pegar o Ituano em casa, ou o Ituano fora de casa, queria muito pegar o Sampaio Corrêa em casa, mas na Série B é desesperador. Contra o Londrina foi desesperador também, assim, a gente vai pra todos os jogos lá. Então esse quarto lugar aí é apesar de tudo, na tua opinião? Apesar de tudo. Pô, sem brincadeira, cara, o Vasco ele só tá subindo hoje, né? Porque domingo ele pode não subir, eu acho que não vai subir, inclusive. Mas ele só tá nessa esperança de subir pela ruindade dos outros, com certeza absoluta, assim, porque é muito time ruim. Só que os times ruins jogam melhor que o Vasco, são mais organizados que o Vasco. Por isso que eu bato muito na tecla do treinador. Eles estão mais acostumados a jogar Série B também, né? Então você sabe alguns caminhos ali, O Vasco né? também já manja de Série B. Pô, mas os jogos são muito feios, David. Não, Acho horrível. Que, assim, horrível. o acostumado a jogar Série B, os jogos são muito feios, cara. Cara, É fazer o mínimo, tira uma sabe? dúvida, eu vendo de fora, eu tenho a impressão. Eu sei que você. Cara, desculpa. Eu tô desanimado também. Não, é que assim, eu posso parecer muito cuzão porque eu tô rindo, mas é que Não, mas é a engraçado. realidade, O velho, jeito é a que você tá realidade. falando é engraçado. Não, mas é importante ter a a realidade. torcida tá indignada, porque, sabe, conformismo nessa situação não existe, né? Não existe. E aí, assim, porque de fora, a impressão que eu tenho do Vasco Série B esse ano foi assim: o Zé Ricardo vazou, né? Foi lá pro Japão e tal. E aí, eu sei que você não curte o trabalho do Jorginho, mas É. se quando o Zé Ricardo saiu, eles trouxessem o Jorginho, você acha que já não tinha resolvido isso? Talvez. Porque eles foram atrás do... Ficaram um tempão sem ninguém. Aí foram atrás do Maurício Souza, que era... Cara, era auxiliar ali do Flamengo, Sim. né?
só pra, sei lá, ser barato. Não sei qual foi. Eu acho que eles acharam que ia subir no automático. Eu não sei qual foi a perspectiva. Então, porque o Vasco, o Carlos Brasil, que hoje é diretor executivo do Vasco, eu acho, ele é um cara que é conceituado na base, né? Então ele meio que ele planejou, acho que o Vasco pós José Ricardo, pensando no que ele conhecia de base. O Maurício Souza na base, ele deve ter tido resultados bons, né? Ele tem uma curiosidade, ele foi meu treinador no futsal quando era muito novo, o Maurício Souza. Exato. E aí, tipo assim, isso que você falou é um absurdo, assim. Se você parar pra pensar legal, o Vasco passou um turno da Série B sem treinador. Se você parar pra pegar o tempo que ele teve com o auxiliar técnico, quando o Zé Ricardo foi embora, aí teve Maurício Souza uns 8 jogos, e mais auxiliar técnico até o Jorginho, foi quase um turno sem treinador. Então como é que um time que quer subir, ele fica 19, 18 jogos sem treinador? Mas isso daí é falta de grana, é má gestão? É má gestão. 100% má gestão, porque eu acho que o Vasco ele começou a achar que ele ia subir de qualquer forma, porque o Zé Ricardo ele deixou uma boa campanha ali, né? O Vasco do Zé Ricardo, ele não tinha perdido até agora na Série B, tava invicto e tal, e por mais que a gente criticasse a forma de jogar, o modelo de jogo que era bastante defensivo, pragmático, era organizado. Então o Vasco ia pra fora de casa confiante na vitória e tal, e ganhava os jogos. Até porque uma parada que eu sempre bato na tecla é que assim, o time ruim, quando é confiante, ele fica médio. O Vasco é ruim. Confiante, ele fica médio. Os caras, eles têm confiança pra jogar, pra dar um passe difícil, pra dar um bote, pra fazer um gol, pra finalização. Se tiver com o mental fraco, fudeu, o time né? ruim, sem confiança, acabou, né? Sim. Assim, é complicado demais. E o Vasco, ele foi perdendo a confiança ao longo do campeonato. Então, aqueles jogos que falam assim, o Vasco vai vencer, você sentia nos próprios jogadores que eles não estavam tão confiantes que iam vencer. E a torcida passou também não tá tão confiante assim. Então, o Vasco ele só conseguia ter desempenho em casa, porque, aos trancos e barrancos a gente conseguia levar o time na base do apoio e tal. E fora de casa era desesperador, assim, era, ver o Vasco perder. Vai perder pra quem hoje? Perdia, de formas diversas, né?